Bom, então entrando na segunda parte de conservação por uso de aditivos, agora a gente vai entrar nas principais funções dos aditivos, né? Vamos falar com alguma especificidade para cada tipo de categoria de aditivo. Então, a primeira categoria são os conservantes. Talvez sejam os aditivos mais conhecidos, né? Principalmente em função da sua atuação em relação a um produto. Pela definição, um conservante químico é uma substância química, obviamente, utilizada para criar condições desfavoráveis ao crescimento microbiano. Então, a função de um conservante ela vai ser inibir o crescimento ou desenvolvimento de um micro-organismo. Como consequência, vamos ter o quê? Aumento da vida útil do produto e a garantia de segurança alimentar, que é um grande objetivo na indústria alimentícia, é produzir alimentos de qualidade e alimentos seguros. Como eles são específicos para cada tipo de micro-organismo, é comum usar até uma combinação de mais de um conservante, ou associar a algum método físico de conservação, como por exemplo a pasteurização. Com isso, a gente acaba, por exemplo, reduzindo a quantidade de conservante utilizado, já que a gente está usando um método alternativo para auxiliar a conservação do produto. Cabe ressaltar aqui, no entanto, que algumas tradicionais substâncias como sal, vinagre, açúcar, que é muito utilizado no processamento de geleias, por exemplo, elas possuem ação antimicrobiana, mas não podem ser considerados como aditivos conservantes. Tá? Então, a importância ter em mãos a legislação vigente para saber o que é conservante e quais são autorizados pela legislação. O efeito de um conservante ele vai depender dos níveis de contaminação do alimento. Então, não adianta pensar que um conservante vai fazer o milagre de transformar um produto que está contaminado em níveis críticos em um produto isento de micro-organismo. Não existe mágica para transformar um produto ruim em um produto bom. Tá? Então, o que acontece é que os conservantes, até eu digo que os aditivos de um modo geral, mas principalmente os conservantes, eles não podem substituir as boas práticas de fabricação. Então, é importante se ter um processo seguro, de modo que esse processo, na sua ampla otimização processual, possa garantir um produto de qualidade sem a necessidade do conservante. O conservante pode ser adicionado como um aditivo para atingir um determinado objetivo específico que não pode ser atingido exclusivamente com as boas práticas de fabricação. Os conservantes, eles podem ser incorporados durante o processamento ou diretamente ao alimento. A escolha do conservante, no entanto, ela vai depender das propriedades físico-químicas dos alimentos, dos prováveis agentes contaminantes, se é um fungo, se é uma bactéria, e das condições de armazenamento. Então, esses três parâmetros, eles vão influenciar diretamente na eficiência de atuação do conservante no produto. É importante ter conhecimento dessas três variáveis para que seja possível definir qual o conservante mais adequado para um determinado objetivo. Os principais conservantes estão aqui nessa figura, seriam os ácidos benzoicos, os ácido sórbico, o ácido propiônico e os seus respectivos sais, ou seja, seria o benzoato, o sorbato e os propionatos. E eles normalmente estão associados ao sódio, ao potássio e ao cálcio. Tá? Então, os sais, quando eles são adicionados em água, eles são convertidos nos respectivos ácidos, tá? Que é a forma ativa do conservante.
A gente vai ver com um pouco mais de detalhe nos slides a seguir. Então, os sais, normalmente eles são mais utilizados, principalmente porque eles são mais solúveis que os respectivos ácidos. Então, o benzoato de sódio, tomando como exemplo aqui um dos sais do ácido benzoico, ele é mais solúvel que o ácido benzoico. Como ele vai ser adicionado em um alimento, e o alimento possui normalmente uma grande quantidade de água, esse sal ele vai ser convertido no ácido, que é a forma ativa do conservante. Tá? Esses sais, para se ter uma ideia, né, o benzoato, que como eu falei no exemplo, ele é em torno de 200 vezes mais solúvel que o ácido benzoico. Né? Então é muito mais fácil a gente utilizar no processamento um sal, que naturalmente vai ser convertido no seu ácido, do que adicionar diretamente o ácido, né, no processamento de um produto. Bom, ácido benzoico e os seus sais, né, são conhecidos pelo INS, que varia de 210 a 213, dependendo, né, do tipo de sal que a gente está relacionando. Tá? Ele é o mais usado em função do custo-benefício, né, então é bem acessível, né, apresenta um custo acessível que favorece a sua utilização. Como qualquer conservante derivado de um ácido, ele vai atuar na forma não dissociada da molécula. Né? Então, essa informação ela vai servir para qualquer um dos sais originados de um ácido. Né? Então, a primeira opção que eu estou falando aqui é o ácido benzoico, ou seja, então, o benzoato, na verdade, quando ele entra na molécula, ele vai se converter em ácido benzoico, e com isso a gente vai ter a forma não dissociada. Essa forma não dissociada, ela vai depender do pH do meio em que se encontra, certo? A atividade ótima do ácido benzoico, ela é com pH entre 2,5 e 4, né? Ou seja, um predomínio ali para alimentos ácidos. Se a gente observar aqui na tabela, apresenta um pKa relativamente alto. A gente tem aqui uma lista com vários tipos de conservantes diferentes, né? O ácido benzoico, ácido sórbico, ácido sulfuroso, íon bisulfito e ácido propiônico. A gente tem aqui, acompanhando cada um deles, um valor de pKa. Né? Se a gente observar, né, aqui mais à direita do quadro, a gente vai ter o percentual de ácido não dissociado, ou seja, para cada pH, a gente vai ter um percentual desse ácido que não está dissociado. Quanto maior for o percentual não dissociado, significa que maior é o poder de atuação desse conservante no micro-organismo. Então, o pH tem a ver com o pKa. Né? Então, a gente pegando como exemplo o ácido benzoico, com pKa 4,18, a gente observa aqui, ó, né, foi dito que o pH ótimo é entre 2,5 e 4. Então, a gente tem, né, em torno de 61% em pH 4 não dissociado. pH 64%. Então, a gente observa aqui realmente o caráter de atuação ácida desse conservante. Tá? Em função disso, o que a gente observa? A gente pode concluir, na verdade, que esse conservante ele possui pouco ou nenhum efeito sobre bactérias. Se a gente observar, ele apresenta uma baixa eficiência em pH superior, que em pH 5, por exemplo, já cai para 13%. Então, é um valor já bem inferior ao pH 4, que já está em 61% não dissociado. Claro, obviamente que ele ainda vai atuar, mas ele vai ter uma força de atuação bem mais reduzida do que se atuar na sua faixa ótima, que seria de 2,5 até 4. Tá bem? Bom, em relação à atuação do conservante do ácido benzoico, ele vai atuar sobre o sistema enzimático,
ou até sobre a parede celular do micro-organismo, né? E com isso a gente vai ter o quê? A inibição da atividade celular do micro-organismo, né? Isso ele vai ser inativado. Uma grande vantagem desse conservante é que ele não interfere na cor do produto. Isso daí acaba sendo bastante interessante por questão sensorial, né? O consumidor ele busca um produto fidedigno à sua cor, de acordo com a característica daquele produto. Tá? No entanto, né, como nem tudo são flores, ele vai interferir no sabor quando for utilizado em grandes quantidades, né? Então, em função disso, muitas vezes são associados, né, com outros conservantes, né, diferentes conservantes para produzir um mesmo efeito, né? Então, assim a gente consegue o quê? Uma redução nas quantidades de cada substância que são utilizadas como conservantes e com isso o sabor acaba sendo menos afetado, né? Então, isso é uma estratégia para se ter uma menor alteração sensorial no produto. Aqui alguns produtos onde são utilizados ácido benzoico. Ácido sórbico e seus sais. O ácido sórbico é um outro conservante com INS variando de 200 a 202, de acordo com o tipo de sal que é empregado. Assim como o ácido benzoico, eu já havia falado, o sórbico também atua quando não dissociado. Então, mais uma vez aqui a importância do pKa do produto. E se a gente compara o pKa do sórbico com o benzoico, o pKa do sórbico ele é maior que o pKa do benzoico. Em outras palavras, a gente pode entender isso aqui no lado direito do quadro. Comparando os mesmos níveis de pH, a gente percebe que o ácido sórbico ele tem uma força maior de atuação, já que a gente vai ter um percentual maior de ácido não dissociado em valores maiores de pH, tá? Então aqui, ó, né, também é usado como sal, no caso, né, o ácido sórbico, no caso o sorbato, pode ser de potássio, de cálcio, de sódio, né? A gente tem a mesma justificativa do benzoato, né? O sorbato ele acaba sendo mais solúvel que o ácido sórbico, mas a atuação dele ela se dá justamente com o ácido sórbico, né, que é o menos solúvel. Então aqui a importância, né, do pKa na força do conservante. Aqui alguns produtos, incluindo aqui vinhos e queijos. Ácido propiônico, e os seus sais, né, o INS variando de 280 a 283. O ácido propiônico, também conhecido aí na química orgânica como ácido propanóico. Tá? Mais uma vez, aqui a mesma coisa, vai atuar na forma não dissociada, né? Só que agora, especificamente, esse conservante, ele vai atuar inibindo o crescimento de bolores e de algumas bactérias. Tá? Principalmente, né, esse conservante ele é utilizado, né, para inibir a formação do HOPE, infecção do HOPE. Então a gente vai ter o quê? Bactérias, bacilos mesentéricos, né? Essas bactérias são as responsáveis por causar a infecção do HOPE. E o ácido propiônico ele vai atuar justamente inibindo a atuação dessa bactéria. Essas bactérias elas são termófilas, né? Então se desenvolve ali tolerando até temperaturas de 80 graus, né? E por isso elas conseguem suportar as altas temperaturas dos fornos. Elas causam infecção do HOPE, que significa corda, né? HOPE é corda em inglês. Então, quando o pão ele está com essa infecção, o miolo ele fica com um odor de fruta podre, fica com uma pegajosidade. E quando a gente retira esse miolo, aparecem pequenos filamentos que ficam visíveis
né, como se fosse parecido com cordas, né, e até por isso a denominação da infecção do Hope, né, do pão. Né. Uma observação, né, que eu considero interessante é que, ao contrário do mofo, que ataca o pão após o cozimento, o Hope ele pode atacar o pão em qualquer estágio da fermentação. Então, por isso a importância, né, no processo, né, em relação a essa bactéria especificamente, já que ela pode atuar em qualquer momento. Tá? Alguns produtos que utilizam ácido propiônico, né, em massas, pães, chocolate. Dióxido de enxofre e seus derivados, né, o INS varia de 220 a 227. Essas substâncias, né, há muito tempo já são utilizadas, né, desde a época dos egípcios, dos romanos, que utilizavam o dióxido de enxofre na conservação de vinhos. Tá? O dióxido de enxofre ele serve para selecionar ou até para paralisar o crescimento microbiano. Né? Então, dependendo do tipo de produto e do tipo de organismo que se queira atacar, ele vai selecionar ou ele vai inativar completamente o crescimento microbiano. Na forma de dióxido, que é o mais difícil de se encontrar, né, são obtidos nas formas líquidas, sob pressão, ou em soluções aquosas. Então, aqui essa tabela, ela mostra que, né, comercialmente, na verdade, o dióxido de enxofre puramente ele é pouco utilizado. Né? São utilizados normalmente, né, os derivados do dióxido, que são os formadores do próprio dióxido. Né? Então, a gente tem sulfito, bisulfito, metabisulfito. A atividade antimicrobiana do dióxido de enxofre ela está relacionada à ação da molécula, né, não dissociada, que vem do ácido sulfuroso, né, o H2SO3, né, e não pela atuação direta do SO2, tá, livre em solução no caso. Então, na verdade, o que acontece é que, no caso dos vinhos, a gente tem um grande teor de água aqui. Ou seja, quando o dióxido de enxofre entra em contato com a água, ele vai justamente formar o ácido sulfuroso, que é o que vai atuar como um agente conservante. Tá? Bom, uma parte, quando o SO2 é adicionado, coloquei um exemplo aqui em relação ao vinho, quando o SO2 é adicionado no vinho, uma parte é perdida por oxidação, né, ou por vaporização. O caso da oxidação, inclusive, é considerado um excelente antioxidante, né, e ele evita reações de escurecimento, mas aqui a gente está tratando exclusivamente da função conservante. Outra parte vai se combinar com componentes do meio, inclusive o próprio constituinte do alimento, e parte vai reagir com água, formando o H2SO3. Então, por esse motivo, né, nem todo o SO2 que é adicionado vai agir no micro-organismo. Parte deles são perdidas ou combinadas, e uma terceira parte é que forma o agente conservante do produto, que vai atuar contra o micro-organismo. Então, adicionar mais SO2 seria uma alternativa, de repente, né, uma quantidade maior de SO2. Eu diria que não, porque acaba sendo impraticável, porque além de ser tóxico, né, o SO2 ele é tóxico. Ele também provoca alterações sensoriais negativas no produto. Então, em função da sua toxicidade, existe um IDA recomendado, que é de 0, até 0,7 miligramas por quilo, miligramas de substância por quilo de massa corpórea. Isso quer dizer, né, se a gente fizer uma projeção aqui para uma pessoa de 70 quilos, que o limite diário para essa pessoa, né, para que ela possa consumir todos os dias da sua vida, seria no máximo de 49 miligramas de dióxido de enxofre. Né? Então, essa toxicidade acaba limitando bastante a utilização
desse conservante. Tá? Alguns estudos eles apontam que o SO2 ele não se acumula no organismo, tá? Que ele é eliminado na urina na forma de sulfitos, né? Porém pode provocar doenças em asmáticos, né? Então esses estudos mostram, têm direcionado a essas respostas, né? Em função disso, né, desses estudos, alguns países acabam exigindo que os rótulos tragam advertência quando o teor de SO2 ele for superior a 10 ppm. É o caso dos Estados Unidos e Portugal, né? Então se tem uma preocupação em relação ao risco com que essas substâncias podem trazer em relação a doenças. Aqui alguns produtos. Nitritos e nitratos. Até não sei se para todos são vistos, né, essas substâncias são vistas como substâncias conservantes, né, mas elas são, apresenta o INS que varia de 249 a 252, o valor específico é encontrado em legislação. Tá? Nitritos e nitratos, eles normalmente são associados a processos de cura, né, processo de maturação de carnes. Né? Além do poder antimicrobiano, eles possuem características de fixar a cor avermelhada, né, ou rósea ao produto. Então, isso, na minha opinião, acaba marcando mais para quem já estudou processamento de alimentos e sabe da utilização dos nitratos e nitritos. Né? É marcante a questão da fixação de cor. Tá? O grande objetivo conservante dos nitritos e dos nitratos ele é bem específico. Tá? Eles são utilizados para impedir crescimento de Clostridium botulinum. Tá? E a ação antibacteriana dessas substâncias ela está relacionada à produção de ácido nitroso e óxidos nítricos, né, que são tóxicos para o micro-organismo. Então, o Clostridium botulinum, todos sabem que é um dos micro-organismos que produzem uma das toxinas mais perigosas, né, em alimentos, e esses conservantes eles têm uma atuação bem interessante nesse micro-organismo. Aqui alguns produtos, queijos e carnes curadas. Bom, nisina. A nisina talvez seja um dos menos conhecidos de todos, né? Apresenta o INS 234, é uma molécula proteica muito grande, né? Se a gente olhar a molécula, ela apresenta 143 carbonos, né? Mas por ser uma proteína, ela acaba sendo facilmente digerida pelo organismo, né? A ação da nisina ela é antibiótica, né? Principalmente contra bactérias gram-positivas, que são bactérias mais resistentes que as gram-negativas. Então, se ela é eficiente contra as gram-positivas, fatalmente vai ser contra as gram-negativas também. Tá? A nisina ela é considerada uma bacteriocina. O que significa? O termo bacteriocina designa uma classe de compostos formados por um grupo de proteínas e de peptídeos e que são produzidas por linhagens específicas de bactérias láticas e que vão atuar justamente contra as bactérias gram-positivas. Então, o termo bacteriocina ele vem justamente dessa classe de compostos, né, de proteicas, e que tem poder contra bactérias gram-positivas. Uma grande vantagem, que eu acredito ser bem interessante da nisina, é que ela pode ser incorporada em embalagens plásticas. E com isso a gente pode obter embalagens ativas. Né? Então a embalagem vai ter incorporada na sua estrutura a nisina, e a nisina gradativamente vai funcionar como um conservante para o produto que foi embalado com essa embalagem. Aqui, queijos pasteurizados são os maiores exemplos de aplicação. Natamicina. A natamicina também é um conservante relativamente pouco conhecido,
Por exemplo, INS 235, também é uma proteína, assim como a anisina, só que ela é uma proteína, uma cadeia menor, né? A gente observa que ela tem 33 carbonos apenas. Ela é um antibiótico muito útil na proteção externa de certos alimentos e atua principalmente contra bolores e leveduras. Tá? O uso dela é recomendado em alguns alimentos sólidos, né, em que a casca ou a película envolvente ela não é consumida como alimento, ou seja, não vai ser ingerida pelo consumidor. Como exemplos, a gente poderia citar alguns queijos e embutidos. É importante mencionar, tá, gente, que a natamicina ela não tem efeito algum sobre bactérias, tá? Então ela é exclusivamente de bolores e de leveduras. Tá? A dosagem máxima permitida, especificamente para a natamicina, obviamente, ela vai ser de 5 miligramas por quilo. Tá? E ela não pode ser detectável a 2 milímetros de profundidade. Ou seja, ela tem que estar ausente na massa do produto, né? Já que ela tem que estar ausente da massa que vai ser consumida, né? Obviamente. Tá? Então, acaba sendo relacionada a natamicina como um conservante externo, ao produto. Como é que é a ação da natamicina? Mas como é que ela age? Principalmente por ser externa, né? A substância, quando ela entra em contato com o micro-organismo, ela vai se conectar no interior da membrana celular desse micro-organismo, né? Pegando aqui como exemplo um bolor. Então, essa interconexão ela vai produzir alterações na permeabilidade da célula, né? Então, esse micro-organismo ele vai ter o seu metabolismo desregulado. Então, o que entra, o que sai da célula não vai ser mais regulado pelo micro-organismo e ele acaba entrando em colapso. Uma outra coisa importante também que eu considero é que a natamicina ela não altera a aparência, o sabor, o aroma do produto, né? E até mesmo a cor, né, do produto ela não é alterada. Né? Então a gente mantém com isso, as características sensoriais do produto. Né? Essas características elas são preservadas, o que para o consumidor acaba sendo interessante também. Aqui eu coloquei uma imagem de uma reportagem, né, que foi extraída, né, do Ministério da Agricultura. Em 2014, foi divulgada uma lista com 13 vinícolas gaúchas que utilizaram natamicina para aumentar a conservação de vinhos, né, o que não é permitido. Então daí a importância de conhecer a legislação, e pensar sempre em produzir com ética, né, o que foi feito nesse tipo de situação aqui é condenável, né? Tentou se burlar a lei, né? E isso não é interessante. Bom, antioxidantes, né? A função específica dos antioxidantes é evitar a deterioração pela formação de ranço nos alimentos. Então, os antioxidantes eles acabam atuando evitando a rancificação oxidativa, principalmente, que é o que gera radicais livres. Tá? Então, com isso, a gente tem o quê? Com os radicais livres, eles vão promover a alteração de cor, sabor e odor dos alimentos, o que é sempre um ponto negativo, né, para o consumidor, né, e até para a qualidade do produto. Né? Na prática, né, a gente tem o quê? Dois tipos de ranço. A gente tem o ranço hidrolítico e o ranço oxidativo. O hidrolítico é aquele ocasionado por lipases. Né? Então, essas enzimas vão atuar na molécula, vai ocorrer liberação de ácidos graxos, que são responsáveis por gerar o odor desagradável do produto. E o oxidativo, né, neste caso, as cadeias insaturadas dos ácidos graxos, elas, né, junto com o oxigênio, elas, elas podem formar peróxidos, né, que vão dar origem a compostos com massa molar mais baixas que esses ácidos graxos, e esses novos compostos é que são os geradores de odor desagradável. Depois da formação do radical livre, ocorrem as chamadas reações em cadeia. Né? E essas reações, né, de geração de radical, elas vão continuar até que ou todo o oxigênio seja consumido ou toda a molécula de ácido graxo
seja consumido. É importante mencionar, tá, que cada molécula de antioxidante ela vai inativar apenas um radical livre. Então, por isso, os antioxidantes eles possuem um efeito limitado de atuação. Então, ele vai ser efetivo apenas se estiver presente no início das reações, tá? Pois só assim ele vai conseguir bloquear essas reações, né? Então, o que ele vai fazer, na verdade, não é restaurar um produto que está oxidado. O que ele vai fazer é impedir que essa oxidação ela evolua. Aqui alguns antioxidantes que são permitidos na legislação, né? Podemos citar aqui o ácido ascórbico e a famosa vitamina C. A gente tem o ácido eritórbico, que é um isômero sintético da vitamina C, mas que possui apenas 5% da atividade antioxidante da vitamina C. Então a vitamina C, o ácido ascórbico acaba sendo mais interessante quando for possível utilizá-lo. A gente tem ainda o BHA, né, que é um antioxidante sintético, muito utilizado em óleos e gordura, na indústria de óleos e gorduras, principalmente devido à alta solubilidade e resistência a altas temperaturas. Então, com isso se consegue produtos mais estáveis em elevadas temperaturas. A gente também citaria aqui as lecitinas, né, que são fosfolipídios com caráter hidrofílico e lipofílico. São muito procuradas, né, pela indústria devido às propriedades funcionais e nutricionais, né, por ser de origem natural, né, e por possuir um excelente custo-benefício também, né, considerando os seus efeitos e o seu valor. Então, mas cabe salientar aqui, tá, que um mesmo aditivo ele pode ter funções diferentes, dependendo da categoria do alimento. Então, por exemplo, falando da lecitina, ela é utilizada como antioxidante, mas ela também pode ser utilizada como emulsificante, como a gente verá nas próximas aulas. A mesma coisa eu falo em relação ao dióxido de enxofre, né, que eu tinha dito, que funciona como um conservante, mas que também pode ser utilizado como um excelente antioxidante.